5 minutos de meditação em Provérbios, capítulo 12. O capítulo 12 de Provérbios trata a respeito de 7 assuntos. Trata a respeito da disciplina e da correção, trata a respeito do favor do Senhor, sobre a relação entre justos e ímpios, o que acontece com os justos e com os ímpios. Depois trata a respeito do poder da língua e das palavras que nós usamos na vida. Depois fala sobre humildade, sobre a relação entre o trabalho e a preguiça e sobre o domínio próprio. A graça e a paz de Jesus Cristo, seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Vamos apresentar aqui os 7 assuntos que são tratados em Provérbios capítulo 12. O primeiro assunto fala sobre disciplina e correção. O versículo 1 é o único versículo que fala disso. O capítulo 12 começa dizendo que o que ama a correção ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um bruto. Tem uma outra versão da Bíblia que fala assim: o que ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um bruto. Então, nesse versículo, nós vemos que as pessoas que prestam atenção na sua vida e colocam uma disciplina sobre a hora em que vão acordar, aquilo que vão comer, a necessidade da prática de um esporte, a necessidade de ler a Bíblia e de orar logo pela manhã para manter o relacionamento com Deus, guardar um tempo para conversar com o cônjuge e também para conversar com os filhos, levar os filhos para a escola, reservando um tempo de qualidade quando estão levando os filhos para a escola. Essas pessoas que organizam o tempo dedicado para o seu trabalho e reservam um tempo no período da noite para fazerem a refeição juntos e cuidando daquilo que fazem, são as pessoas que amam o conhecimento, são as pessoas que programam a sua vida de tal maneira que tudo está organizado. Essas pessoas são as pessoas que prosperam, são as pessoas que conseguem excelentes resultados. A disciplina vence o talento. Tem muitas pessoas que prestam atenção em pessoas que são muito inteligentes, em pessoas que são muito ricas, e elas pensam assim: eu não sou tão inteligente quanto aquela pessoa, eu não sou tão rico quanto aquela pessoa. Mas a pesquisa que tem sido feita por neurocientistas tem provado que as pessoas que são bem-sucedidas são as pessoas que têm disciplina. Muitas vezes aquele que é o mais inteligente e aquele que ganha mais dinheiro é uma pessoa que não tem uma vida de qualidade. Por quê? Ele é muito inteligente, mas ele não é organizado. Ele ganha muito dinheiro, mas ele gasta de maneira desordenada, sem organização. Então, a disciplina, quando você ama a correção e você corrige a sua rota todos os dias, quando você coloca a disciplina na sua vida, você tem mais qualidade de vida. Você vai ter mais abundância do que aquele que pode até ser mais inteligente, pode até ganhar mais dinheiro que você, mas não administra bem o seu tempo, não faz a gestão do tempo, não faz a administração dos recursos que tem. O segundo tema que Provérbios capítulo 12 trata é sobre o favor do Senhor. E esse tema está no versículo 2. Ele fala assim: o homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas ao homem de perversas imaginações ele condenará. O favor do Senhor talvez seja um conceito que muitas pessoas não conhecem. É um conceito que se refere àquela pessoa que tudo que ela toca prospera. Tudo que ela fala que vai fazer, ela consegue realizar. Por que isso acontece com algumas pessoas? Porque essas pessoas depositam a sua confiança totalmente em Deus. Então elas dizem: eu vou plantar nessa terra e essa terra vai prosperar, porque eu vou
ser organizado e disciplinado, e eu vou fazer tudo com bastante correção e entregando tudo para Deus. Quando nós colocamos a nossa vida dessa forma, totalmente nas mãos do Senhor, e fugimos dos erros e praticamos a justiça em todos os nossos passos, o Senhor se agrada de nós. Então ele faz com que o trabalho da nossa mão se multiplique muito mais do que aquele trabalho que é feito quando nós não colocamos aquela questão diante do Senhor. Então o favor do Senhor é uma dimensão em que ocorre uma grande prosperidade, uma grande multiplicação em razão de estar nas mãos do próprio Deus. O homem de perversas imaginações é condenado por Deus porque ele pratica o mal. E a lei da semeadura, onde Deus realiza a justiça sobre a terra, impede que aquela pessoa que pratica o mal venha a prosperar. O perverso pode até prosperar por um tempo, mas tudo aquilo que ele reúne está reservado para um tempo determinado em que, de repente, ele perde. De repente, a justiça vem sobre a vida dele, porque a justiça vem sobre todos. O terceiro tema que Provérbios 12 trata é sobre a relação entre os justos e os ímpios. E esse tema da relação entre os justos e os ímpios é a maior parte de Provérbios capítulo 12. Nós vemos aqui no versículo 3, o homem não se estabelecerá pela impiedade, mas a raiz dos justos não será removida. Então nós vemos que o justo, ele firma suas raízes. Onde o justo planta os seus pés, ele consegue se estabelecer. Mas os ímpios, eles não se estabelecem. Depois o versículo 5 fala que os pensamentos do justo são retos, mas os conselhos do ímpio são engano. Então aqui a relação entre justo e ímpio. O justo pensa sempre em fazer a coisa correta. O ímpio, você não deve nem ouvir o conselho dele, porque o conselho que ele dá é um conselho enganoso. No versículo 7, fala que transtornados serão os ímpios, e não serão mais, mas a casa dos justos permanecerá. Então o justo, tudo aquilo que ele constrói permanece, porque ele constrói com base na verdade e na justiça. O ímpio planta, semeia, faz tudo com coisas erradas. Então os caminhos dele são frustrados, são transtornados. O versículo 8 fala: segundo o seu entendimento será louvado cada qual, mas o perverso de coração estará em desprezo. Em outras palavras, cada um vai receber o louvor de acordo com aquilo que entende, de acordo com aquilo que faz. Agora, o perverso de coração, as pessoas vão descobrir que ele é perverso. Cedo ou tarde, ele será desprezado, ele será deixado de lado, em razão do seu engano. No versículo 10, o justo olha pela vida dos seus animais, mas as misericórdias dos ímpios são cruéis. Esse versículo fala sobre o cuidado com os animais. Pessoas que são justas cuidam bem dos seus animais. Agora, os ímpios, mesmo quando eles manifestam alguma bondade, alguma misericórdia, mesmo quando o ímpio ajuda alguém, mesmo quando ele faz alguma ação social de ajudar alguma pessoa, ele, ainda que ele faça o bem, a natureza pecaminosa, o desejo de praticar o mal, os males que ele pratica e os seus atos que geram prejuízos para outras pessoas, ainda assim prevalecem, falam mais a respeito de quem ele é. O que esse texto está dizendo quando ele fala assim, as misericórdias dos ímpios são cruéis? Significa que mesmo que o ímpio dê uma cesta básica para alguém, que é um ato de misericórdia, um ato em que ele manifesta amor pelo próximo, ele não deixa de ser ímpio. Por mais que ele faça algumas vezes alguns atos de bondade, a natureza, a essência, o que prevalece naquela pessoa que
na maior parte do tempo está fazendo mal, é a crueldade. É como se o texto dissesse assim: não fique impressionado quando o ímpio faz uma boa ação. Ele continua sendo ímpio. Se você se relacionar com ele, a essência dele vai acabar derrubando e destruindo você. Então você precisa prestar muita atenção naquilo que a pessoa faz na maior parte do tempo. Se na maior parte do tempo a pessoa pratica atos de crueldade e de maldade, não se impressione quando ela pratica um ato de bondade uma vez ou outra. Depois o versículo 12 fala que deseja o ímpio a rede dos maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. O que o versículo 12 está dizendo é que o ímpio, ele deseja fazer, se aproveitar, se unir com aqueles que são maus e que lançam o tempo todo a sua rede para ver se pegam alguma pessoa inocente, alguma pessoa que está desavisada, para poderem roubar, enganar e trapacear. O ímpio, ele tem prazer em se reunir com as pessoas que praticam a maldade, com as pessoas que lançam as suas redes para fisgar as suas vítimas. Agora, a raiz dos justos produz o seu fruto, ou seja, tudo aquilo que você faz, que você planta quando você é justo, tenha certeza que vai produzir o seu fruto. Aquilo em que você coloca as suas mãos quando você faz com a intenção certa, no tempo certo, visando alcançar um resultado que você projetou pelo seu estudo, pelo seu conhecimento, você vai conseguir colher os bons resultados. Depois o versículo 15 fala que o caminho do tolo é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Então o tolo, ele olha para si mesmo e ele pensa que está fazendo a coisa correta. Agora, o sábio, o justo, é aquele que escuta os bons conselhos. Depois o versículo 17 fala que o que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa engana. O justo, ele sempre procura ser verdadeiro. Depois o versículo 20 fala que engano há no coração dos que maquinam mal, mas alegria tem os que aconselham a paz. Então quem maquina o mal vive preparando engano para outras pessoas. Agora, aqueles que dão conselhos de paz, de harmonia, que buscam a conciliação, essas pessoas são as pessoas que são justas. O versículo 21 nos diz que nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os ímpios ficam cheios de mal. Quando você lê esse versículo, você pensa assim: mas eu conheço pessoas que são justas e que fizeram tudo sempre certo, e elas tiveram um prejuízo, elas sofreram um dano. Jó era um homem justo e ele sofreu muitos males. A questão do versículo 21 é que o justo, ele nunca vai sofrer um agravo, um dano, um prejuízo, uma doença ou qualquer coisa sem um propósito. Todas as vezes que o justo passa por alguma situação de infortúnio ou dificuldade, é para o crescimento dele. Como está em Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Agora, quando a parte B do versículo 21 fala, mas os ímpios ficam cheios de mal, é que os ímpios, eles sofrem os males que sofrem como consequência dos pecados que eles cometem, como castigo pelo mal que fazem. O verso 26 nos fala que o justo é um guia para o seu companheiro, mas o caminho dos ímpios os faz errar. Então a diferença, a relação do justo com o ímpio é que o justo, ele é um guia. Ele é uma pessoa que pode orientar o seu companheiro, mas o caminho dos ímpios os leva ao erro. E o versículo 28 fala que na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Então, quando você segue o caminho do justo, você encontra a vida. Quando você segue o caminho da carreira do justo,
você não vai encontrar a morte. O quarto assunto que Provérbios 12 trata é sobre o poder da palavra e o uso da língua. Nós vemos aqui no versículo 6 que as palavras dos ímpios são para armarem ciladas ao sangue, mas a boca dos retos os livrará. O ímpio sempre vai trazer palavras de como vamos fazer para gerar prejuízo para o outro, como vamos fazer para tomar vingança, como vamos fazer para criar uma emboscada para destruir o próximo. É isso que a boca do ímpio fala. No versículo 13, nós vemos que o laço do ímpio está na transgressão dos lábios, mas o justo sairá da angústia. Ou seja, o ímpio, ele cria um laço para outras pessoas usando a sua língua. Como, por exemplo, ele está no trânsito e ele fala uma palavra que xinga a outra pessoa. Chama a outra pessoa de "ei, seu bobo", "ei, seu barbeiro", "ei, vai aprender a dirigir", "ei", e fica falando palavras do mal. Quando o ímpio lança essas palavras, ele está esperando que a outra pessoa venha reagir, para que ele possa lançar outra agressão. A inteligência faz com que o justo saia da angústia. O justo, ele não responde. O justo, ele vira o rosto e segue o seu caminho. Porque o ímpio, ele usa a boca para criar laço, para criar armadilha, para destruir o próximo. Aquele que é justo sairá da angústia, como diz o versículo 13. O versículo 14 fala: cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca. Em outras palavras, você vai conseguir o bem se você souber como falar, quando falar, em que tom falar e o que falar. E o que as mãos do homem fizerem, isso ele receberá. Então nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós falamos, como falamos, com quem falamos e em que tom falamos. No versículo 18 está escrito: há alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. Não use as suas palavras como pontas de espada, para machucar, para ferir as outras pessoas. Nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para a comunhão. Nós fomos chamados para trazer palavras que levantam as pessoas. A língua dos sábios é saúde, como diz a parte B do versículo 18. No verso 19 está escrito que o lábio de verdade ficará para sempre, mas a língua mentirosa dura só um momento. Como diz o ditado popular, a mentira tem perna curta. Você pode até conseguir enganar alguém por um momento, mas depois você será descoberto. Mas a língua da verdade, quando você sempre fala a verdade, você permanece. O versículo 22 nos fala que os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Então, quem mente é abominável a Deus, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Ou seja, se você agir fielmente, disser sempre a verdade, Deus vai ter prazer, vai ter o seu deleite em você. E quando Deus se alegra de nós, nós recebemos aquilo que o versículo 2 fala, que o homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas ao homem de perversas imaginações ele condenará. Como nós falamos a respeito do favor do Senhor. O favor do Senhor é uma dimensão em que somos realmente abençoados e enriquecidos naquilo que fazemos, porque Deus nos prospera de maneira poderosa. Então vale a pena usar os lábios de maneira verdadeira. O versículo 23 fala que o homem avisado encobre o conhecimento, mas o coração dos tolos proclama a estultícia. Ou seja, o homem que é avisado, que é inteligente, ele esconde tudo aquilo que ele sabe. Ele só usa o conhecimento quando é necessário para produzir um resultado prático na vida de alguém. É uma tolice você ficar falando aquilo que você sabe. As pessoas ficam imaginando que você é uma pessoa que é arrogante, uma pessoa que quer mostrar que sabe, que tem conhecimento. O conhecimento não é feito para que uma pessoa ostente conhecimento, mas o conhecimento é feito para ajudar as pessoas
a alcançarem o bem para a sua vida. Então, o homem avisado, ele encobre o conhecimento, ele usa quando é necessário para fazer o bem. Mas o coração dos tolos proclama a estultícia. O tolo é aquele que vive querendo mostrar que sabe, vive querendo dizer que sabe tudo, e na verdade muitas vezes não sabe. E o último versículo que fala sobre o poder da língua é o 25, que fala assim: a solicitude no coração do homem o abate. Solicitude é preocupação. A preocupação no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Então, uma boa palavra, a forma correta de usar a nossa língua é usar a boa palavra. Depois, o outro tema que Provérbios 12 trata é sobre humildade. Está no versículo 9. Melhor é o que se estima em pouco e tem servos, do que o que se honra a si mesmo e tem falta de pão. Tem muitas pessoas que gastam o seu dinheiro com roupas caras, sapatos e tênis que nem poderiam comprar, aparelhos de telefone celular caríssimos que parcelam em muitas vezes compram carros de luxo, imóveis, sem terem a devida condição e depois têm que entregar em um leilão, porque não fizeram a conta de maneira correta. É melhor você se estimar em pouco e começar pouco a pouco, prosperando pouco a pouco, mas com firmeza, do que você querer parecer além daquilo que tem, honrando a si mesmo, querendo apresentar o que você não tem, tendo falta de pão. O sexto tema que trata o Provérbios 12 é sobre a preguiça. Nós vemos 3 versículos falando sobre a preguiça. O versículo 11, que fala: o que lavra sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos está falto de juízo. Então o versículo 11 nos fala que nós precisamos nos dedicar em cuidar daquilo que nós trabalhamos. O que lavra sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos, aquele que fica na preguiça, está sem juízo. O versículo 24 fala que a mão dos diligentes dominará, mas os enganadores serão tributários. Ser tributário significa que você presta tributo para outra pessoa. Você vai trabalhar como empregado. Você não vai ter prosperidade quando você engana. Muitas pessoas enganam a si mesmas. Muitas pessoas dizem: eu não posso, eu não consigo, eu não sei fazer nada, então eu preciso trabalhar como empregado da outra pessoa. Na verdade, se você está com Deus, e Deus é o Criador dos céus e da terra, e Deus é o dono da sabedoria, tudo aquilo que nós pedirmos a Ele, Ele pode nos capacitar, Ele pode nos ensinar, Ele pode nos preparar, Ele pode nos qualificar, desde que nós nos coloquemos na posição de sermos diligentes, de buscarmos aprender, de buscarmos o nosso crescimento. Então, a mão dos diligentes dominará. Quando você fala com os empresários, você vê que todos eles são pessoas que dizem: nós ficamos estudando, procurando conhecer o funcionamento desse negócio, para podermos estar nessa posição. Então a mão dos diligentes dominará, mas os enganadores serão tributários. E o versículo 27 fala que o preguiçoso não assará sua caça, mas o bem precioso do homem é ser diligente. Então nós vemos que o 24 fala sobre ser diligente, a mão dos diligentes dominará, e o versículo 27, na parte B, fala que o bem precioso do homem é ser diligente. Ser diligente significa ser zeloso, cuidadoso, dedicado, estudioso, que busca ter o conhecimento. E, por último, o capítulo 12 fala sobre o domínio próprio. Está aqui no versículo 16. A ira do louco se conhece no mesmo dia, mas o avisado encobre a afronta. Então, a pessoa que se deixa levar pela ira é uma pessoa que precisa aprender inteligência emocional. Tem situações na vida que testam a paciência,
que testam a nossa capacidade de lidar com a situação. Efésios 4:26 está escrito: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. É necessário buscar inteligência emocional para captar a energia que vem sobre nós, canalizar essa energia e converter aquilo que é do bem, aquilo que vem para o mal, para o bem. Por último, tem aqui um versículo que eu tinha esquecido, que é o 4, que fala que a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como apodrecimento nos seus ossos. Então, esse aqui é o 8º assunto que Provérbios 12 fala. É um versículo que fala a respeito da mulher virtuosa. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido. A mulher virtuosa vai dar alegria para o seu marido. É a mulher que vai prestar atenção em como fala, como se porta nos lugares em que vai, como se veste e que busca ter um bom relacionamento com o seu marido e que sabe cuidar e educar dos seus filhos. O complemento da mulher virtuosa está na leitura de Provérbios capítulo 31. Essas são as considerações de Provérbios 12. Deus abençoe a todos. Amém.